Olá, quero neste momento iniciar nosso encontro de hoje de normas internacionais de contabilidade e espero que todos vocês estejam vivos, com saúde. E a nossa unidade 3 de hoje nós vamos falar de uma norma contábil chamada ajuste a valor presente, né? Essa norma, ela, no dia 5 de dezembro de 2008, a Comissão de Pronunciamentos Contábeis resolveu aprovar uma norma que trouxesse orientações a respeito do ajuste a valor presente no Brasil. Essa norma é bom que se destaque que ela não tem uma correlação imediata com uma norma internacional emitida pela IASB, mas como a Lei 11.838/2007 já estava em vigor e o assunto envolve ou circula entre outros diversos pronunciamentos, houve então a necessidade de um pronunciamento específico para o ajuste a valor presente. O pronunciamento foi divulgado em 17 de dezembro de 2008, né? Então, isso foi considerado então como uma norma para ser usada na contabilidade. Mas vamos ver aqui então como é que essa norma ajuste a valor presente, como esse cálculo influencia ou pode influenciar no resultado de um balanço. Olha só, assim como acontece com as ações, o preço de um bem não é necessariamente aquele pago no momento da aquisição. Ou seja, quando nós compramos um determinado bem, no momento da aquisição, ele tem um valor que deverá ou foi ajustado pelo o valor atual, assim chamado valor presente. Então é aí que entra, o ajuste a valor presente. Então a contabilidade ela possui uma série de recursos e fórmulas para atualizar os valores dos bens no balanço. Uma delas é o ajuste a valor presente. Então, o que é o ajuste a valor presente? O ajuste a valor presente, também conhecido como pela sigla de AVP, é um cálculo utilizado para demonstrar o valor atual de um bem ou a operação na escrituração contábil no momento da sua publicação. Essa obrigação foi criada em 2007 pela Lei 11.638 e adaptada por diversas normas publicadas ao longo dos anos. Essa adaptação ela serve para mostrar aos investidores e ao mercado o valor atual de bens e dívidas da empresa. Porém, eu quero destacar aqui que o valor presente e o valor justo, eles são princípios contábeis completamente diferentes. Então, quando é que quando é que
se coloca o ajuste a valor presente? Quando é que ele deve ser feito? Quando é que ele deve ser realizado? Bem, a lei determina que sejam ajustados a valor presentes, né? Que sejam ajustados a valor presentes os pontos do ativo e passivos oriundos das operações de longo prazo. Em segundo lugar, os demais integrantes do balanço só passarão por adaptação quando houver efeito relevante. Tá? Então, é bom que se destaque aqui que esses valores, né, que deverão ser ajustados ao valor presente, são determinados pontos do ativo e passivos oriundos de operações de longo prazo. Não são operações de curto prazo, são operações, logicamente, que demandam longo do tempo. E como é que vai incidir sobre isso os juros e outras acréscimos que são colocados naquele valor. Então, por exemplo, valor presente, nós podemos, traduzindo numa linguagem mais comum, que é o valor de um determinado bem, né, no momento em que você vai fazer o pagamento dele. Número 2, os demais integrantes do balanço só passarão por adaptações quando houver efeito relevante. Então, não são todos os integrantes, não são todos os itens do balanço que poderão passar por essa adaptação. Terceiro ponto. Isso quer dizer que tanto as dívidas quanto os bens serão ajustados se forem de longo prazo ou se houver uma mudança significativa, né? Bens de curto prazo não entram neste princípio, nesta normativa. Número 4. Se uma dívida for renegociada, por exemplo, né, esse passivo deve ser trazido a valor presente. Lembrando sempre que uma dívida é algo que demanda um certo tempo, geralmente alguma coisa, realmente é um passivo ligado a longo prazo, né? Se houve renegociação da dívida, então esse passivo precisa ser trazido para o valor presente. Isso é para que não haja nenhum tipo de perdas, algum tipo de situações que podem incorrer em injustiças. Muito bem, gente. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que trata de valores móveis, né? Ela estabeleceu que apenas os seguintes itens de balanço devem ser ajustados ao valor presente, né? O primeiro deles é as informações do ativo permanente. O que é o ativo permanente? O ativo permanente, né, é um grupo de contas contábeis que engloba os recursos aplicados em bens, né, o direito de permanência duradoura, destinado ao funcionamento da empresa, né. Um outro item que ela coloca aqui é que são os estoques e almoxarifados, né? Aquilo que os estoques de determinada organização, né, que ficam armazenados, então eles têm que, quando forem retirados, quando forem colocados para venda, eles têm que passar por esse ajuste ao valor presente. Por último, investimentos temporários em ouros
e ações, né? Geralmente, esses investimentos temporários, como ouro e ações, eles têm uma cotação diária estabelecida. Olha só. Entretanto, é bom observar que as normas internacionais de contabilidade proíbem que sejam feitos descontos a valor presentes para os valores de imposto de renda diferido, né? Por que que isso? Então, por que que há essa proibição, que também se estende à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, né? Isso porque não há como determinar de forma precisa as datas em que esses valores serão realizados. Então, portanto, então, as normas internacionais de contabilidade excluíram, né, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Muito bem, então nós temos esse item que nós apresentamos para vocês, ok? Vocês podem examinar várias vezes quanto forem precisos, e em seguida nós vamos deixar também um exercício lá, tanto na sala virtual, como também lá no AVA. Nós vamos deixar um exercício para que vocês possam fixar este conteúdo. E para finalizar, nós vamos deixar um pensamento aqui do filósofo Pitágoras. Ele diz assim: escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Às vezes a gente pensa que por muito falar nós seremos ouvidos, por muito às vezes a gente reclamar das situações, querer chutar tudo à nossa volta e arregimentar e fazer arruaça. E na verdade, o sábio, muitas vezes, ele escuta para falar e ele escuta também para tomar uma decisão. Isso porque muitas vezes nós tomamos uma decisão baseado naquilo que nós ouvimos de outrem, e isso traz um grande prejuízo para nós. Então fica aqui essas palavras de Pitágoras: escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Uma boa tarde ou boa noite a vocês e que Deus nos abençoe. Desejo a vocês saúde e tranquilidade.